Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Cansaro, sou consultor de APM da CA e hoje a gente vai falar um pouco sobre como manter o foco no usuário na era Agile. Okay? Hoje em dia nós estamos vivendo uma economia totalmente baseada em aplicativos. Qualquer coisa que eu vou fazer hoje, eu busco antes um aplicativo para poder saber, ter mais informações sobre aquilo. Na hora que eu vou pegar um táxi, por exemplo, hoje em dia é uma experiência de software. Eu peço o táxi pelo Uber, por exemplo. Eu peço o táxi, eu pago o táxi, eu avalio o taxista e tudo mais, tudo pelo aplicativo. Aqui no Brasil um pouco menos, né? Mas nos estádios também é uma experiência de software. Nos Estados Unidos você vai assistir um jogo de beisebol, se você perdeu algum lance, você consegue ver pelo aplicativo do estádio, imediatamente você consegue ver o replay do lance. E vinho, então? Tomar vinho não é só abrir uma garrafa. Hoje em dia você pode entrar, por exemplo, no Vivino e ali você vê a avaliação que aquele vinho tem, se aquele vinho é bom, se ele atende aos seus padrões de gosto, tá? Então hoje em dia tudo é baseado em aplicativos. E a economia de aplicativos, o foco sem dúvida está no usuário, que é o cara que está usando esse dispositivo móvel, essa aplicação que a gente desenvolveu. E a gente sabe que a gente começa a ter uma situação onde o usuário ele é muito imediatista. Ele quer, acima de tudo, que aquilo funcione perfeitamente sempre. A gente não pode mais ter falhas, tá? Porque se qualquer problema acontece, o que acontece? Os usuários vão e expõem essas falhas, tá? Como é que a gente vai e mantém uma marca forte se qualquer problema que acontece, o usuário vai lá e começa a criticar a nossa marca? É uma coisa que a gente não tem controle, né? Tá aqui um exemplo até um dos exemplos aqui citados é o cara que fala de trocar do WhatsApp para o Telegram porque o WhatsApp não está funcionando. Esse caso foi nos Estados Unidos, mas a gente teve um caso aqui recente no Brasil também, tá? Então como é que eu controlo isso? Eu não posso ter falhas. Eu sempre tenho que entregar uma experiência sem falhas, o tempo todo, constantemente. Porque qualquer pisada na bola que eu der, o usuário vai pegar e vai criticar minha marca e vai acabar com a minha reputação. Ok? Então, na economia de aplicativos hoje, o software está comendo o mundo hoje, ele está tomando conta do mundo, né? Vão ser investidos mais de 151 bilhões na economia de aplicativos até 2018. 268 bilhões de downloads de aplicativos mobiles até 2017 são esperados. E até 2018, mais de 50% da colaboração business to business vai ser feita através de web APIs. Por que vai ser assim? Vou explicar. A arquitetura das aplicações está mudando. Que a gente tem um exemplo para ficar claro. Eu tenho o bolo e eu tenho os cupcakes. Se a gente pensar no desenvolvimento antigo de aplicações, que era monolítico, onde eu tinha muitas dependências, seguindo o modelo de waterfall, qualquer mudança que eu precisasse fazer durante o desenvolvimento era muito difícil pela complexidade, porque afetava diversos outros componentes, né? Então, o bolo, quando ele está pronto, que é a nossa aplicação, ele fica lindo. Mas quanto tempo que demorou para chegar até isso? E uma vez que ele está pronto, eu tenho outro problema, que é, e o tempo para cortar esse bolo e servir todas as pessoas? Fora que ele vai ser de um sabor único, e nem todo mundo gosta desse sabor. Agora, quando eu penso nos cupcakes, fazem analogia aos microservices, eu tenho pequenos bolinhos, então eu reduzo a complexidade daquele cara gigantesco que eu faria. As pessoas podem imediatamente, quando estão prontos os cupcakes, saírem comendo, eu não tenho a necessidade de cortar o bolo e eu tenho diversos sabores disponíveis, tentando agradar todo mundo. Isso é mais ágil, menor independência, eu tenho entrega contínua, eu posso fazer vários cupcakes o tempo inteiro, um bolo grande eu vou fazer um só. Então o modelo de aplicações está mudando para microservices. Os microservices trouxeram novos desafios de monitoração, como complexidade, mudanças, resiliência, escalabilidade. Para onde eu vou com tudo isso, né? Porque agora, em vez de eu ter um cara gigante que eu estou fazendo mega complexo,
eu tenho vários pequenininhos sendo desenvolvidos. Como é que eu garanto que todos esses caras vão se falar? Tá? As mudanças que acontecem agora são cada vez maiores, né? Como é que a minha monitoração vai se adaptar a isso daí? Resiliência. Como é que eu garanto que todos os alertas que estão construídos em cima da minha aplicação que estou sendo monitorado estão aferidos? Tá? E escalabilidade. Isso daí vai crescer de uma maneira gigantesca. Eu não posso demorar um mês para colocar uma aplicação para ser monitorada. Vamos ver um a um desses caras. Esse daqui é um exemplo de um cliente onde esse é o mapa da aplicação dele. Muitas pessoas vão ficar contentes porque, dependendo da complexidade da nossa aplicação, você nem consegue ver o mapa completo e aqui você está vendo o mapa completo. Só que assim, como é que você encontra uma informação nessa bagunça toda? Na hora que dá um problema, quem que você ataca primeiro? Então os microservices, eles trazem isso, né? E principalmente, eu não tenho mais um container só rodando uma aplicação, eu tenho vários containers, isso daí está na nuvem, não é escalável se a minha aplicação, se o meu software de monitoração não estiver pronto para monitorar tudo isso. E aí para isso eu tenho o Teamcenter, que ele é baseado em perspectivas que são baseadas em roles. Então, em vez de eu ter um mapa gigantesco da minha aplicação, eu posso ter atributos customizados e filtros, onde eu vou ter diferentes visões para cada uma de umas pessoas. Eu não posso querer dar uma visão só para todo mundo. O cara que é de suporte, ele quer ver uma informação para resolver o problema, para encontrar o problema. Já o cara de desenvolvimento, ele quer ver outra informação, porque ele tem que solucionar aquele problema que foi encontrado. Tá? Então as perspectivas do Teamcenter, elas ajudam a gente a ter uma visão customizada para cada uma das pessoas. Tá? E mudanças então? 80% do tempo que a gente está resolvendo um problema é encontrar qual mudança que causou aquele problema. Falta visualização intuitiva do que foi alterado. Né? O que eu mudei e causou esse problema? Né? E a correlação das mudanças com o problema. Por que isso causou isso? Tá? Isso requer muita expertise. O cara que conhece muito da aplicação vai até saber isso, mas esse cara é muito custoso. Tá? Então, mais uma vez falando dos nossos perfis, o cara de suporte ele não sabe nem por onde ele começa. Tá? Já o cara de desenvolvimento ele fica na dúvida. Será que a mudança que eu fiz foi a que causou o problema? Então, para isso, a gente tem a timeline também no Teamcenter, onde eu vou ver rapidamente as mudanças no contexto dos problemas. Então, antes da mudança estava de um jeito, o fluxo mudou nessa bolinha azul aqui. A partir da mudança, você pode ver que os alertas começaram a ficar vermelhos, tá? Eu sei que foram adicionados 2 novos serviços. A performance começa a piorar. Eu sei que começou exatamente nesse ponto aqui a deteriorar. E eu tenho detalhes daquele componente específico para eu poder agir, tomar uma atitude para solucionar o problema. O grande problema que a gente tem hoje em alertas é que ele fica... Quando um cara fica vermelho, vários ficam vermelhos de uma vez, mas aquele cara é uma causa do problema ou ele é uma consequência, ele só foi afetado. E com timeline eu consigo ver exatamente a sequência que os alertas foram disparados e também quando que uma mudança aconteceu. Resiliência. Pense num painel de incidentes. 24 críticos, 40 outros e 308 ok. A manutenção dos alertas consome muito tempo. Uma vez que eu defini um threshold para um alerta, dali 6 meses, esse threshold já não é mais válido. Então, como é que eu controlo isso, né? Como é que eu mantenho o foco em analisar o problema e não em ficar arrumando os alertas constantemente? Como é que aquele vermelho ficou vermelho? Mais uma vez, falando dos nossos perfis, que problema que eu atuo primeiro? Eu preciso escalar para alguém? Há quanto tempo que a gente está com esse problema? Por que todos os problemas disparam um alarme de incêndio? Esse é o desenvolvedor que não consegue entender porque todo problema vira um problema. Por que a gente não age proativamente nisso daí? Para isso daí vem o Differential Analysis, que ele é melhor do que Baseline. Baseline, eu tenho a definição de como que a minha aplicação se comporta e se aquilo saiu daquele comportamento default,
eu pego e tomo uma atitude. Mas nem sempre eu tenho um baseline muito bem definido, tá? Como é que eu separo o barulho de tudo que está acontecendo? Desses cabos todos aqui, qual cabo que eu tenho que mexer para resolver o problema, tá? Então o baseline ele consegue trabalhar com o quê? O differential analysis ele trabalha de que forma? Ele, além de analisar o passado, que é o que baseline faz, ele também faz projeções para o futuro. Ou seja, minha aplicação tá ok, mas tende a virar um problema pela barrinha azul que está crescendo aqui, tá? Em compensação, eu tenho um outro que é um problema, mas esse problema não é crítico, tá? Então, eu sei exatamente onde é que eu tenho que atuar e principalmente no caso da direita, onde tá tudo verde, tá tudo funcionando muito bem, mas se eu não tomar atitude agora, daqui provavelmente 10 minutos eu vou ter um alarme, ok? Então, eu consigo trabalhar proativamente. Aqui eu vejo claramente a métrica que estava tudo normal, ela começar a sair do padrão e aí ficar mais azul cada vez mais que ela está fugindo desse padrão, ok? E escalabilidade, uma vez que eu tenho hoje diversos componentes, como é que a frequência de entrada e saída dos componentes é gigante, né? Como é que eu faço para minha ferramenta de monitoração escalar junto com esse cara? Eu tenho um monte de coleta de dados que acaba sendo sem sentido, né? Então, como é que eu vou e afiro que a instrumentação está ok para eu ver exatamente o que eu preciso na hora do problema? Eu tenho Smart Instrumentation, que ele vai pegar e vai, acima de tudo, ele vai pegar as classes e instrumentar as classes mais importantes da sua aplicação sem que você tenha que tomar atitude. Ele faz isso automaticamente. No topo disso tudo, pessoal, eu tenho os meus aplicativos móveis, né? Então eu tenho hoje mais um componente que eu não acesso só a minha aplicação através de desktop, né? Hoje eu tenho os aplicativos móveis. Eu preciso entender como é que está a utilização desses aplicativos móveis. Entender quem usa mais. Os usuários da minha aplicação são de Android ou são de iOS? Qual operadora que esses caras mais usam? Dentre as regiões todas do Brasil ou do mundo, onde que tem a maior utilização? Quais são as URLs mais visitadas e quais são as mais problemáticas? Qual a média que eu tenho de utilização da minha aplicação? E aqui eu consigo ver também à direita como que é a navegação no meu aplicativo, da onde ele vem e para onde ele vai. Porque aí fica mais fácil, às vezes eu coloco uma propaganda ou alguma campanha de marketing em alguma página do meu aplicativo e eu não entendo porque isso não funciona, porque tem pouco acesso. A gente acha que o cara vai navegar daquele jeito, mas o cara pode navegar de outro jeito, tá? E acima de tudo, quando eu tenho um problema, um crash, um incidente, eu consigo ver exatamente como é que foi a sessão daquele cara até ele ter o problema. Ver qual foi o tamanho da sessão dele, que dispositivo que ele estava usando, qual o sistema operacional, quanto de memória que ele estava naquele momento, como que estava o processador do dispositivo, para ser o foco total no usuário e resolver rápido o problema. Então, a gente consegue ver através de todas essas funcionalidades, pessoal, que na economia de aplicativos roda em cima do CAPM. Nós definimos esse mercado, estamos há 14 anos nele, temos mais de 80 patentes com foco em inovação, temos mais de 1.000 clientes corporativos espalhados pelo mundo e alguns dos cases nossos, 144 bilhões de métricas por dia uma empresa de telecom captura. Uma empresa de taxas tem 2,5 milhões de sessões de usuários concorrentes. Uma líder de tecnologia, mais de 25 mil JVMs monitoradas. Isso prova, pessoal, que eu consigo ter escalabilidade. Eu não vou pegar, a partir do momento que meu ambiente começar a crescer, a minha ferramenta de monitoração vai começar a dar problema. Eu consigo, é uma ferramenta robusta. Aqui um exemplo de um cliente nosso, onde ele fala que o CAPM acabou se tornando parte do que eles esperavam fazer de negócio. Eles não esperam mais ter sucesso sem o CAPM, porque eu saio do troubleshooting, só encontrar problemas, para dar métricas para um desenvolvedor desenvolver um código mais perfeito, que tenha menos problemas. Eu consigo tirar a análise de como que está a utilização
nos meus aplicativos para tomar decisões de negócio importantes. E não só uma ferramenta para fazer troubleshoot e encontrar problemas, para eu chegar lá, essa linha de código que deu problema. Isso o desenvolvedor ele consegue fazer, mas eu tenho que apontar na linha de negócio quais são os caras que dão mais problema, onde que eu ataco, da onde eu posso tirar mais dinheiro. Como a gente disse lá atrás, tudo é baseado em reputação. Então, se a APM consegue proteger a sua reputação para que sejam encontrados erros antes que eles virem erros e que seus usuários comecem a reclamar. E para isso ele é escalável. Tá? Eu coleto métricas de 15 em 15 segundos, podendo chegar a bilhões de métricas diárias. Tá? Eu tenho correlação entre os aplicativos para ter uma visão única de tudo que está acontecendo na minha aplicação. E eu tenho dashboards out of the box ou customizados para eu criar visões específicas para cada um dos públicos que eu tenho que atender. Tudo isso fazendo monitoração end-to-end, desde o usuário com o aplicativo na mão, indo até, por exemplo, o mainframe. Eu consigo identificar issues antes que esses issues acabem se tornando issues. Eu tenho diagnóstico, eu tenho análise de causa raiz, eu tenho transaction trace, eu faço triagem. Tem a cobertura completa que vem desde o browser até o mainframe. É escalonável para grandes arquiteturas, sem grandes esforços. Eu tenho o BRTM, que é a monitoração do browser para medir o impacto na transação de negócio. Detecção antecipada dos problemas, antes que ele impactem os usuários. Falando de DevOps, o APM com certeza é a ferramenta número 1 mais crítica para habilitar DevOps, porque eu consigo prover métricas e informações de performance para o cara que está desenvolvendo, para o desenvolvedor, o cara que está desenvolvendo, para que ele consiga soltar um código mais limpo, um código mais enxuto, um código mais performático. Pessoal, o APM ele é feito para ser easy, é para ser feito para ser fácil, né? Ser proativo, ser inteligente, ser colaborativo. Ou seja, nós temos um APM que é épico, tá? Ele é a chave para estimular a fidelidade de seus usuários e diferenciar seus negócios na economia de aplicativos. Muito obrigado, viu, pessoal? Perguntas?